convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Duas vias de meditações poderão nos trazer à tona a nossa conduta naquilo que diz respeito à atenção de Deus e aquilo que diz respeito à nossa atenção para com Deus. A primeira de que, de fato, que nada é nosso, tudo é de Deus, tudo é proveniente e provém dele, tudo provém, tudo voltará para o próprio Deus. Depois, quando nós, de fato, temos os nossos interesses, quando nós, então, cavamos, inclusive para que nós tenhamos mais tesouros na terra, é claro que aqui aponta-se o autor do livro de Eclesiastes: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Então, primeiramente, esta condição de que nós trabalhamos como se de fato não existisse o reino dos céus, não existia Deus, ou senão, mesmo que nós tenhamos a nossa fé, mesmo que nós trazemos conosco a nossa religiosidade, mas pode ser que nós vamos tratar as coisas de Deus como se de fato Ele não existisse, ou simplesmente é uma teoria que está além das nossas possibilidades. Aqui nós trazemos algumas marcas, trazemos algumas tradições, mas Deus pode não ser esse meu suporte, esse Deus pode não ser aquele que me conduzirá à herança eterna. Então, duas realidades de vaidade. Pode ser que de fato nosso Deus está nos bens materiais, vaidade das vaidades. Onde aí está o teu coração, está o tesouro. Onde está o tesouro, aí está o teu coração, diz o próprio Cristo. Vaidade das vaidades. Depois, pode ser que nós trazemos de fato a marca de uma religiosidade, conforme dizia. Nós acreditamos em Deus, mas vivemos como se Ele não acontecesse, como se Ele não se mexesse, como se eu não tivesse obrigação de corresponder com o amor que Ele tem para conosco. E há muitos cristãos católicos que procedem assim. Respondemos através do Salmo 89, ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Aí compreende-se, não é? Seja na angústia, seja nas alegrias, nos sofrimentos, no dia a dia. Então ter sempre em vistas, ter sempre no coração a marca desse Senhor que é o nosso refúgio, independentemente. Porque também muitos de nós, ao padecermos, ao passarmos por privações, nós temos sempre como grande castigo, e às vezes nós não temos, né, como um ato do próprio Deus em querer nos polir, em querer então nos restaurar, em querer de certa forma nos colocar provas, ou sermos provados pelo seu amor. Então nós temos muitas tentações de acharmos que as coisas que estão vindo são castigos de Deus. Deus não castiga ninguém, inclusive nem o seu próprio filho foi poupado de passar pela cruz, pelos sofrimentos da vida, para dizer que são provações para o cristão católico, e não pode ser, nunca e jamais poderá ser, então, castigo de Deus. Ó Senhor, mesmo nos momentos de aridez, ó Senhor, mesmo nas noites traiçoeiras, mesmo em meio às trevas, à escuridão, será sempre o meu refúgio. Deve ser sempre a nossa oração, mas arcando um compromisso de ser fiel, porque vamos ter muitas vezes as tentações ou tentação de desistirmos de que Deus de fato seja o nosso refúgio. Através do Evangelho de São Lucas, então, o tetrarca Herodes ouviu falar de que o que estava acontecendo,
E ficou perplexo, até mesmo porque se foi João Batista, ele mandou degolar. Então, se era Elias ou se era um dos profetas do Antigo, então como que isso pode acontecer? Então despertou um certo interesse, uma curiosidade em Herodes. Mas veja que interessante, eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Procurava ver Jesus. Mas isso não é porque Herodes era bonzinho, porque Herodes queria se converter vendo Jesus, mas justamente para despertar mais ainda nele o ato de curiosidade pelas obras que Jesus realizava. É tanto que Herodes deparou com Jesus, esteve com Jesus à frente. Alguma coisa mudou? Claro que não mudou. Isso também pode suceder conosco. Nós queremos ver Jesus, e quando nós vemos através da Eucaristia, da adoração, da Santa Missa, do terço que rezamos no próximo, muitas vezes nós podemos ignorar esse Jesus. Esse Jesus pode passar despercebido porque nós não queremos. Queremos ver, mas quando vemos, quando deparamos, nós podemos negar a imagem de Jesus, seja na Eucaristia, seja através da Santa Missa, seja no terço que nós rezamos tão piedosamente, seja nos mais necessitados pobres. O mesmo proceder de Herodes. Quis ver Jesus, quando viu, seu coração continuou endurecido, continuou então sem muita fé, ou sem fé nenhuma, sem acreditar que ele era o Messias. Então um Deus, conforme dizia, inspirado na primeira leitura, tudo vaidade de Herodes. E pode ser que nós também podemos ter uma vida, uma eternidade na igreja, pura vaidade da nossa parte. Queremos ver Jesus, mas quando ele se torna tão nítido, tão claro, nós ignoramos, porque nós procuramos ver esse Jesus de outra forma, e não na forma simples, no qual ele quis que fosse, para os nossos olhos, não simplesmente os olhos da carne, mas os olhos da nossa fé. Que assim seja. Amém.